Hoje, a gente vai mergulhar fundo e tentar entender a anatomia de um dos maiores escândalos corporativos do Brasil, o colapso da Americanas. Como uma empresa de quase 100 anos, uma verdadeira instituição, chegou a esse ponto. Vamos desconstruir essa história. Tudo começa em janeiro de 2023 e, de repente, pá, uma notícia que cai como uma bomba no mercado. Uma das empresas mais queridas do país revela que tem uma dívida de 43 bilhões de reais. Um número tão grande que era até difícil de acreditar. Claro, a reação dos credores não demorou nada. Foi imediata e, assim, muito dura. A sensação era essa mesma da frase, de que os acionistas tinham sido pegos com a mão no caixa. Começou aí uma avalanche de processos judiciais com acusações de fraude. O cenário estava pronto para uma batalha gigantesca. E para deixar tudo com um ar ainda mais surreal, quem deu a notícia foi um CEO que mal tinha esquentado a cadeira. Ele estava no cargo há apenas 10 dias. A renúncia dele, assim, de imediato, foi o sinal de alerta máximo de que o problema era muito, muito sério. Então, fica a pergunta no ar, né? Como é que uma gigante do varejo, uma empresa que faz parte da vida de tanta gente, conseguiu esconder bilhões de reais em dívidas por tanto tempo? E claro, quem é que vai pagar essa conta? É isso que a gente vai investigar. Mas olha, para a gente entender o tamanho da queda, primeiro a gente precisa ter uma noção da altura do voo e entender o que a Americanas representava. A história da Americanas é praticamente a história de um século do varejo no Brasil. Começou lá em 1929, inspirada naquelas lojinhas americanas de 5 e 10 centavos. Depois foi pioneira no e-commerce lá nos anos 90, ou seja, ela cresceu e se tornou parte do dia a dia do país. E não é que a empresa nunca tivesse passado por apertos. Teve esse incêndio terrível que destruiu uma loja inteira em Porto Alegre lá em 73. Mas ela sempre dava a volta por cima, se reconstruía, e isso só fortalecia essa imagem de uma empresa resiliente, quase inabalável. E o slogan, hein? Tudo, a toda hora, em qualquer lugar. Isso era muito mais que marketing, era quase uma promessa feita para todo mundo. E é essa promessa que torna o que veio depois, ainda mais chocante. Ok, então vamos ao X da questão. De onde, afinal, saíram esses bilhões em dívidas escondidas? A resposta está numa prática financeira que tem um nome complicado, mas que na verdade era bem comum. Essa prática se chama risco sacado. E olha, a ideia parece até inteligente, funciona assim. Um banco paga os fornecedores da Americanas antes do prazo e depois a Americanas paga o banco. Simples, né? Ajuda no fluxo de caixa. O problema não é a operação em si, é como ela foi registrada. É aqui que o pulo do gato acontece, onde a mágica contábil, digamos assim, entra em cena. Em vez de registrar o dinheiro que devia para o banco como que ele realmente era, ou seja, um empréstimo financeiro com juros, a dívida teria sido classificada de um jeito bem diferente, escondendo a verdadeira natureza dela. E esse quadro aqui deixa a manobra claríssima. Quando se registra como dívida com fornecedores, parece só mais um custo normal do dia a dia da empresa. Mas quando se registra do jeito certo, como dívida financeira, acende um alerta vermelho no balanço. Essa simples mudança na contabilidade fez bilhões em empréstimos simplesmente desaparecerem para o mercado. Pois é, um escândalo desse tamanho não acontece no vácuo, né? Ele aponta para uma falha geral, sistêmica, em todos os mecanismos de controle e fiscalização. Os especialistas apontam para uma verdadeira cascata de falhas. Começa lá dentro, nos controles da própria Americanas e vai até os auditores externos, como a PwC, que em tese são pagos justamente para encontrar esse tipo de problema. Mas por anos não encontraram nada. E tem mais um detalhe que joga muita lenha na fogueira. Nos meses antes de tudo vir à tona, diretores da empresa venderam mais de 200 milhões de reais em ações. O timing é, no mínimo, extremamente suspeito e levanta aquela pergunta óbvia: quem sabia de quê e desde quando? Bom, com a verdade exposta, a Americanas agora está numa verdadeira luta pela própria existência. A grande questão é, e agora? Qual é o caminho para sair desse buraco? O primeiro passo foi esse: pedir a recuperação judicial. É como se a empresa virasse para a justiça e pedisse um tempo, sabe? Uma proteção legal contra os credores para poder respirar e tentar desesperadamente montar um plano para se reestruturar e não fechar as portas de vez. Só que esse processo é longo, é bem complexo. A empresa vai ter que sentar e negociar um plano com os mesmíssimos bancos e fornecedores para quem ela deve bilhões. É uma verdadeira prova de fogo pela sobrevivência. Mas o impacto disso tudo vai muito além da diretoria da empresa.
A gente está falando de mais de 40 mil funcionários com futuro incerto, mais de 16 mil credores na fila. É uma onda de choque que atinge fornecedores, investidores e abala a confiança do mercado brasileiro como um todo. No final das contas, a pergunta mais importante talvez não seja nem sobre dinheiro. A questão é, uma marca de 94 anos, uma marca tão presente na vida das pessoas, pode se recuperar não de um colapso financeiro, mas de um colapso de confiança? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se a Americanas vai ter um futuro.